a ansiedade pode se manifestar em adultos? Fica aqui comigo até o final que você vai entender. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental, navegando nos caminhos da mente humana. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal e deixa aquele like aqui embaixo, que assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Esse é o último de uma série de 4 vídeos que eu tenho feito sobre o tema ansiedade. Se você não viu os outros, recomendo que você veja, especialmente o primeiro, que eu falo de uma visão geral sobre ansiedade. No segundo vídeo, falando sobre ansiedade na infância. No terceiro vídeo, que foi o vídeo da semana passada, ansiedade em adolescentes. E hoje vamos falar sobre ansiedade entre os adultos. Percorremos todas as faixas etárias. E aí, como eu venho fazendo nos vídeos anteriores, sempre trazendo o exemplo de um caso da vida real, hoje vamos falar da história de Leopoldo. Vamos conhecer sobre Leopoldo, que é um jovem adulto que sofre de ansiedade. Leopoldo tem 31 anos, é microempreendedor, dono de uma rede de restaurantes que tem 2 unidades na cidade. E há mais ou menos um ano ele começou a perceber, ele e a sua esposa, que ele passou a se preocupar com mais frequência, ficou mais sensível a preocupações, e eram preocupações diversas. Eram preocupações com o seu negócio, com os seus restaurantes, preocupação com as eleições que estavam se aproximando, preocupações com o rendimento escolar da sua filha, e ele passou a se preocupar tanto que aqueles pensamentos de preocupações passaram a ter um espaço muito grande dentro da sua mente. Junto com isso, algumas alterações de humor começaram a acontecer, especialmente irritabilidade. Ele passou a ficar mais impaciente, mais intolerante com as situações, com as pessoas. A sua memória começou a falhar, principalmente a memória recente de curto prazo, a ponto até de dificultar algumas situações da vida dele, do cotidiano. Ele passou a ter dificuldades tanto para iniciar o sono como para manter o sono até o fim. Era um sono cortado, fragmentado, que ele acordava várias vezes à noite. E ele passou a consumir mais álcool. Esse álcool, inicialmente, historicamente, ele usava álcool uma vez por semana, uma quantidade pequena, e ele passou tanto a usar com mais frequência, como também com maior intensidade. E percebia que quando bebia, algum desses sintomas ficavam um pouco mais aliviados. Investigando o passado de Leopoldo, anos para trás, pode-se perceber que ele já tinha uma tendência de ser um pouco ansioso. As pessoas descreviam ele é um pouco ansioso e tal, pelo menos desde a adolescência. Só que aparentemente essa ansiedade não atrapalhava a vida dele, diferente do que estava acontecendo pelo menos há alguns meses. E o que Leopoldo tem? Quando a gente avalia esse conjunto de sintomas, vamos chegar no mesmo raciocínio que fizemos com outros personagens de vídeos passados. Leopoldo tem no núcleo dos seus sintomas um excesso de preocupações e junto com isso uma série de outros sintomas, e tudo isso junto chega-se ao diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada. Esse é um dos principais diagnósticos de ansiedade, é um dos transtornos mais prevalentes, principalmente entre adultos, né? É o protótipo dos transtornos de ansiedade. Esse é um transtorno que costuma se manifestar de uma forma mais difusa, de uma forma mais crônica, e a intensidade dos sintomas dele vão variando ao longo da vida da pessoa. Esse é o padrão clássico do transtorno de ansiedade generalizada. É um transtorno que costuma afetar bastante o estado de humor da pessoa, inclusive aumentando muito o risco de estados depressivos. E é comum nesse tipo de transtorno algumas pessoas recorrerem ao álcool ou a outras substâncias como uma forma indireta de automedicação. E veja que é o que está acontecendo com o Leopoldo. Ele passou, sem perceber até, a consumir mais álcool como forma de tentar aliviar essa tensão interna que ele estava sentindo. E o que Leopoldo precisa fazer? Leopoldo precisa de um plano de tratamento. Essa ansiedade precisa ser tratada, né? E foi o que ele fez. Ele iniciou um plano de psicoterapia e um plano de medicamento. Tá? Essa é uma visão geral sobre o que se faz num transtorno de ansiedade dessa categoria. Inclusive, se você tem interesse de saber mais detalhes sobre o tratamento da ansiedade, escreve aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso. Um ponto interessante sobre o tratamento da ansiedade em casos como o de Leopoldo o objetivo do tratamento é aliviar os sintomas no curto prazo, tratar o que se chama de crise, né?
É o processo que ele está vivendo. Ele está vivendo um processo de crise, os sintomas estão atrapalhando a vida dele, estão atrapalhando o funcionamento. Mas um desafio importante é o desafio de longo prazo. Leopoldo precisará reprogramar a mente dele, reprogramar algumas atitudes e comportamentos para conseguir reduzir a vulnerabilidade que ele tem à ansiedade. E o que será que aconteceu com Leopoldo depois dessa fase? Leopoldo realmente ele conseguiu fazer um tratamento, conseguiu ficar bem, passou muitos anos bem. Vejam só, se passaram 10 anos. Depois de 10 anos, Leopoldo estava em um outro contexto de vida e passando por outros problemas. E eis que ele começa a desenvolver novamente sintomas parecidos com o que ele teve lá atrás. Bem parecidos, inclusive. A diferença é que ele conseguiu ter mais cuidado com o álcool. Por uma série de motivos, ele desenvolveu estratégias para lidar melhor com o abuso de álcool, mas ele passou de novo a não dormir bem, a ficar mais irritado, a ficar mais preocupado. Nessa época, 10 anos depois, ele já estava na faixa dos seus 40 e poucos anos, ele estava enfrentando algumas dificuldades no relacionamento dele com a esposa. A filha já estava maior, já era adolescente, já estava gerando outros tipos de preocupação e ele se viu com os mesmos sintomas. Inclusive, isso foi algo que intrigou muito ele, porque disse, nossa, mas eu achei que eu tinha ficado bom, que eu não ia ter nenhum problema mais desse tipo, por que eu estou tendo tudo isso de novo? E aí o que ele não conseguiu entender é que os transtornos de ansiedade, eles têm um padrão realmente recorrente, especialmente o transtorno de ansiedade generalizada, que é o que ele teve lá atrás, tem esse padrão flutuante, como eu comentei aqui neste vídeo. Você tem os processos de crise, o processo em que você fica mal, os sintomas estão ativados, estão te causando prejuízo, estão te causando sofrimento. Você consegue tratar, muitas vezes você consegue melhorar até sem tratamento nenhum, né? Eles melhoram espontaneamente a partir da melhora dos estressores do ambiente, mas a depender até das situações que você vive, os recursos psicológicos que você tem para lidar com os problemas podem não ser suficientes em determinado momento da vida. E é isso que dispara o processo de crise. E é isso que estava acontecendo agora. Ele estava passando por novos problemas, não estava conseguindo lidar com os problemas e os sintomas se manifestam da mesma forma. Poderiam ser de outra forma. Um transtorno de ansiedade, o mesmo transtorno, ele pode se manifestar de formas um pouco diferentes. E como eu já falei até em vídeos anteriores, uma mesma pessoa ela pode sofrer de diferentes transtornos de ansiedade ao longo da vida dela. Então, 10 anos depois, Leopoldo conseguiu ficar bem por longos anos, mas agora ele estava sofrendo novamente de sintomas ansiosos. E aí, gostou do vídeo? Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e deixa aqui nos comentários alguma dúvida que tenha ficado sobre esse assunto. Vou ter um grande prazer em te ajudar a esclarecer. Até o próximo vídeo.